Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do PET Discute. Eu sou o Fábio Alves e irei acompanhar você nesta quinta edição do nosso programa. Durante essa temporada, vamos conversar sobre inteligência artificial e sua aplicação em comunicação e audiovisual. E assim, trabalharemos esse assunto ao longo de 3 episódios. O PET Discute é um programa produzido pelo PET Rádio e Televisão e Internet da Unesp de Bauru, em parceria com a TV Unesp. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a utilização da inteligência artificial para as produções audiovisuais. Os produtos audiovisuais possuem diferentes etapas de produção, como o roteiro, a direção de arte, a fotografia, o som, a edição, entre muitas outras coisas. E a inteligência artificial pode ser usada para auxiliar na execução de algumas dessas etapas. E para introduzirmos essa conversa sobre inteligência artificial e sua aplicação nas produções audiovisuais, trouxemos um VT que irá apresentar alguns conceitos sobre a IA. Todo mundo já assistiu um filme de ficção científica que retrata a inteligência artificial, robôs e avanços tecnológicos. Esse retrato, que muitas vezes é distópico e mostra a inteligência artificial dominando o mundo, está longe da nossa realidade. Mas, a cada dia que passa, a inteligência artificial se torna extremamente importante no cotidiano humano de forma geral, inclusive nas produções audiovisuais e produções de filmes como esses. A inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que consegue aprimorar de modo autônomo. Algumas dessas tecnologias envolvidas são a Machine Learning, a análise de dados, que possibilita realizar escolhas de forma automática por meio de padrões, e a Deep Learning, que é um reconhecimento de padrões e classificações de análise de dados. Existem algumas categorias para IA, como a inteligência de máquina, usada para automatizar e simplificar alguns processos, a inteligência coletiva, que é usada para decisões e processos coletivos, e a inteligência humanoide, que são interfaces mais humanizadas e inteligentes em dispositivos. Essa é apenas uma introdução para a inteligência artificial. Afinal, como toda essa tecnologia pode aplicar nas produções audiovisuais? E para aprofundar nesse assunto, o nosso convidado de hoje é o Fábio Cardoso. Fábio é programador na TV Unesp, responsável pelas áreas de web e programação. Ele tem experiência na área de ciência da computação, além de atualmente ser doutorando em comunicação pela Unesp, com pesquisa voltada para a identificação automatizada de fake news com recursos computacionais de inteligência artificial. Fábio, seja muito bem-vindo ao PET Discute. É uma honra ter você aqui no estúdio com a gente hoje. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Obrigadão. Para iniciar o nosso bate-papo, eu queria trazer como o VT apresentou, a inteligência artificial é uma tecnologia muito complexa e que abrange diferentes áreas do conhecimento. Aí eu queria pedir para que você complemente um pouco o VT e se você gostaria de explicar um pouco mais sobre a IA. Então, o VT ele toca num assunto muito interessante. Ele é bem conciso, eu achei bem razoável para explicar numa questão introdutória da inteligência artificial. Mas ele apresenta um dos problemas que eu acho que é mais relevante na questão da inteligência artificial hoje, que é essa impressão que os filmes e a literatura deixaram sobre a inteligência artificial uns tempos atrás, de que a inteligência artificial ela vai acabar promovendo um futuro distópico, ela vai acabar com a humanidade, ela vai adquirir consciência e causar mal para os seres humanos. Eu acho que isso é uma visão equivocada que o pessoal tem, não do VT, mas da sociedade como um todo. Não funciona assim. Essa visão teratológica que se tem da inteligência artificial, ela precisa ser desconstruída, até porque a inteligência artificial ela vai ocupar um espaço muito grande, fundamental, tanto nas produções audiovisuais que a gente vai discutir hoje, quanto em todas as áreas da humanidade. Então, acho que é importante a gente clarificar que não, o objetivo da inteligência artificial, a gente vai poder até discutir mais sobre isso, não é acabar com o mundo, e sim ajudar a gente a poder construir um mundo melhor. Muito obrigado por essa sua primeira resposta, Fábio. E dando continuidade aqui, eu queria trazer que a inteligência artificial é aplicada em diferentes áreas do conhecimento, como a gente puxou aqui na primeira introdução, e a presença da IA e a influência dentro da comunicação é bastante notável. Eu queria saber como que essa tecnologia tem se ampliado nos últimos tempos. Bom, há um pouco tempo atrás ela é virtualmente inexistente dentro da comunicação. Nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, ela acabou se estabelecendo bastante
E acredito que depois do advento do cloud computing, onde a computação passou a ser ubíqua e as pessoas tiveram o acesso a ela começou a ser mais democratizado, dentro da área do audiovisual a gente teve um acréscimo muito grande da inteligência artificial, a presença dela em várias partes. Eu podia dizer assim que na área do desenvolvimento do produto, vamos dizer assim, quando você faz uma edição auxiliada por inteligência artificial. Agora a gente está engatinhando numa parte da criação, onde a IA começa a criar conteúdo audiovisual. A gente tem uma presença muito maior, já faz muito mais tempo, na organização, vamos dizer assim, que é, por exemplo, quando a inteligência artificial decide qual que vai ser a primeira página do seu serviço de streaming e vai indicar aquilo que você vai assistir. Então, acho que a evolução da inteligência artificial dentro da questão da comunicação, ela se deu nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, e nos últimos 5 anos a gente tem uma situação onde a inteligência artificial começa a criar conteúdo de maneira mais crível, vamos dizer assim. Excelente, Fábio. Vamos agora para um breve intervalo, mas esse papo está longe de terminar. Fique aí que a gente volta daqui a pouquinho. E voltamos ao Pet Discute. Hoje, o nosso convidado é o Fábio Cardoso e o tema abordado nesse episódio é sobre a inteligência artificial nas produções audiovisuais. Fábio, dando continuidade aqui às nossas perguntas, eu queria trazer que, como discutido, o uso da inteligência artificial na comunicação possibilita muitas alterações e uma dinâmica muito rápida, com muita velocidade. Eu queria entender como que essa aplicação funciona para as produções audiovisuais. Bom, hoje a inteligência artificial ela tem várias aplicações dentro do mundo do audiovisual. Dentro da edição e produção, onde os recursos de inteligência artificial eles permitem que uma pessoa que tem um baixo orçamento ou um equipamento que não é tão compatível quanto um grande estúdio de Hollywood possa produzir efeitos especiais e cortes e edições que eram impossíveis de ser produzidas há tempos atrás. Nós temos também as questões da automatização, corte de eventos ao vivo automáticos feitos por análise de inteligência artificial. Na organização dos conteúdos também a gente tem uma presença muito forte de inteligência artificial com reconhecimento de vídeos, por exemplo, de fatores para catalogação. E agora a gente começa a engatinhar nas áreas de criação, onde a inteligência artificial ela começa a produzir roteiros, ela começa a produzir vídeos, ela começa a criar pontos em vídeos onde eles não foram filmados. Acho que é nesse ponto que a inteligência artificial começa a mudar. Ela começa a chamar mais atenção agora pela criação, que anteriormente esses recursos de edição e plugins de programas de edição que permitiam que você fizesse certas coisas sempre estiveram presentes. Agora que quando a IA começa a criar produtos, que ela começa a ficar mais visível dentro do mundo do audiovisual, acredito eu. Perfeito. E a IA é um tema muito importante para quem produz conteúdos audiovisuais, porque ela altera o funcionamento dos processos de produção. Eu queria entender como que a gente consegue se manter atualizado. Poxa, infelizmente acho que o único conselho que eu posso dar para quem trabalha com essa área é estudar. Porque a inteligência artificial é algo que vai dominar o mercado. Muitos empregos serão modificados, não vou dizer extintos, seria aliviando da minha parte dizer isso, mas muitos empregos serão modificados, muitas inteligências não artificiais das pessoas serão exigidas de maneira diferente na produção do audiovisual, porque certas tarefas, principalmente as mais repetitivas, elas vão ser ocupadas pela inteligência artificial. Então, vai caber às pessoas um papel mais criativo, porque, na minha opinião, a inteligência artificial hoje ela não tem capacidade de fazer criação nem próxima do jeito que um humano produz. Mas ocupar os espaços de edição, de corte, de colorização, essas questões profissionais do chão de fábrica, vamos dizer assim, ela vai dominar bastante. Então, para se prevenir, vamos dizer assim, para se estar preparado para um mercado onde a inteligência artificial vai dominar dentro do mundo da comunicação, acho que o estudo é o mais importante. Parece clichê uma questão dessa, mas é o óbvio. Prestem atenção em como a inteligência artificial está mudando aos poucos a situação do audiovisual.
Perfeito, Fábio. Agora eu queria trazer a questão das redes sociais associada à IA, porque nos últimos tempos a gente tem visto um avanço dos vídeos com a técnica deepfake muito grande. Eu queria perguntar como que funciona essa técnica e como que a IA está associada a ela. Bom, o deepfake ele funciona da seguinte maneira. Um vídeo comum, filmado normalmente, com técnicas de inteligência artificial, as pessoas pegam, geralmente, rosto. Agora a gente já está começando a ter uma possibilidade de fazer isso com o corpo inteiro. Estudam o rosto da pessoa até pegar as características corretas e poder encaixá-lo virtualmente no rosto da pessoa que está no vídeo que tem lá. Essa é a principal técnica de deepfake que o pessoal usa hoje, essa que mais assusta dentro das redes sociais. Baseado nisso, você pode pegar um vídeo de uma pessoa fazendo uma coisa completamente diferente e colocar um rosto de uma outra pessoa lá e divulgar. Isso é extremamente complexo e grave, porque você abre um caminho para várias situações dos constrangedoras às criminosas, vamos dizer assim, dentro do uso dentro das redes sociais. As redes sociais, elas acabam servindo para propagar. Que é uma técnica, por exemplo, que ela pode ser usada para o bem. Dentro de um filme, por exemplo, de um ator ser substituído por um dublê de maneira mais efetiva, uma troca de uma característica de uma pessoa que porventura precisa ser feita dentro de uma narrativa, de uma inteligência artificial. No caso das redes sociais, ela é usada a gente está acostumado que ela seja usada para o mal, porque ela passou a ser acessível, né? Sim. Aquilo que nós falamos no começo, quando a computação a computação longa de efetividade pode ser acessada pelas pessoas comuns, vamos dizer assim, aí elas começaram a usar a inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa. Uhum. E para a gente aprofundar um pouquinho mais, pensando na questão da edição de vídeo ainda, quais seriam as possibilidades de utilizar a inteligência artificial nessa etapa da produção? Dentro da edição de vídeo, além do corte automático, a gente está acostumado a fazer o corte usando um humano. Hoje em dia a inteligência artificial ela pode identificar os pontos de corte de um vídeo. Está sendo feito testes disso em jogos de futebol ao vivo, quando não é necessário que um operador fique. E o uso o operador humano ele cansa bastante de fazer um corte ao vivo, né? Então esse é um uso interessante da inteligência artificial dentro da edição. Agora, nós temos certos softwares hoje que fazem milagres dentro de um sistema de edição. Tanto na técnica do deepfake utilizada para o bem, vamos dizer assim. Por exemplo, um céu que estava nublado no dia pode ser substituído por um céu azul, no apertar do botão, dentro de um software de edição. A troca de fundo, troca de pessoas, de locais, acréscimo de elementos na cena que não estavam lá. Tudo isso é um toque de um botão. Seleciona, aperta um botão, ele gera conteúdo dentro do processo. Ainda é um processo manual. Não é totalmente automatizado no ponto de você escrever algo e aparecer lá. Uhum. A gente tem testes de IA em GPT-3, o DeepAI, que começam que permitir a fazer edição de um jeito... eu não sei nem qual seria a palavra, né? Depois do não linear, vamos dizer assim, onde você digitaria, escreveria algo e o sistema de edição faria para você pela sua descrição. Uhum. E eu queria aproveitar para perguntar para você como que acontece o processo de produção da criação de um roteiro com o uso da inteligência artificial? Hoje um amálgama de textos que a inteligência artificial estuda, funciona para todos os processos. Milhões de textos que a inteligência artificial analisa, identifica padrões, identifica aquilo que ela acharia que seria adequado dentro de um roteiro específico e baseado nesse input do Big Data, de muitos dados, ela tenta mimicar um processo ou um autor conhecido ou uma metodologia de roteiro e entrega um texto pronto para que as pessoas possam filmar. Uhum. Hoje em dia ainda é muito incipiente. A gente já vê melhoras e vê um futuro onde um roteiro feito por inteligência artificial possa ser usado de maneira inteligível, vamos dizer assim. Mas hoje, todos os roteiros produzidos por inteligência artificial, eles são esquisitos, para não dizer mais. Incrível, Fábio. A gente vai fazer agora uma pequena pausa para um intervalo, mas logo a gente está de volta.
e voltamos ao último bloco do PET Discute. Hoje, o nosso convidado é o Fábio Cardoso, que é doutorando em comunicação pela Unesp, e nesse episódio estamos conversando sobre a utilização da inteligência artificial para os processos de produção audiovisual. Fábio, como conversamos no bloco anterior, existem muitas possibilidades para a gente aplicar a inteligência artificial nos processos de produção audiovisual. Eu queria saber como que a IA pode ser aplicada no processo de distribuição desses conteúdos. A distribuição, tanto na indexação desses conteúdos, eu sempre bato nessa tecla porque acho que é muito importante, a gente tem uma quantidade muito vasta de conteúdo audiovisual sendo produzido e é importante que a gente possa catalogar isso e principalmente disponibilizar isso para as pessoas, então aqueles algoritmos de identificação e de escolha, analisando o uso que você tem, por exemplo, nas plataformas de streaming. Quando a gente fala de plataforma de streaming hoje, a própria plataforma de streaming ela já é um exemplo de uso de inteligência artificial, principalmente na forma que ela indica o conteúdo para as pessoas, né? Então, principalmente, acho que na distribuição, a inteligência artificial ela atua bastante na parte de identificação e disponibilização. Análise de comportamento para proporcionar para você o melhor conteúdo ou aquilo que o conteúdo, o que a plataforma acha que é interessante que você consuma. A gente poderia discutir aqui o efeito da bolha, onde essa indicação feroz de conteúdo é feito por inteligência artificial acaba te amarrando. Acho que não é o caso. É interessante explicar que a inteligência artificial ela atua nesse ponto. As repercussões disso eu acredito que já é um pouco mais complexo de falar no espaço de tempo diminuto, que nem isso. Sim. E para caminhar para a finalização, eu queria trazer que a IA já faz parte de diferentes etapas do processo e queria te perguntar como que ficam as questões de direitos autorais dentro dessas obras. Nossa, isso é extremamente complexo. A gente tem que partir do princípio que o computador não vive num sistema capitalista, ele vive no sistema dele. Então, ele não tem interesse em ter, no momento hoje, né, pelo menos, né, quando a gente não tem uma inteligência artificial extremamente avançada, ele não tem interesse em ser dono de nada, ele só produz. Então, hoje, tecnicamente, o dono do conteúdo audiovisual produzido por uma inteligência artificial é o dono de quem criou a inteligência artificial. Isso pode mudar no futuro, existem discussões no pessoal que hoje indica que se a inteligência artificial criou um conteúdo, o conteúdo deveria ser dela. Mas isso invoca outros tipos de discussões jurídicas e até metafísicas dentro da sociedade que a gente tem hoje que não se aplica. Então, hoje, um conteúdo produzido por inteligência artificial, não o auxiliado, vamos dizer assim, um sistema onde a inteligência artificial editou um programa, ele não necessariamente tem uma autoria da inteligência artificial. Mas o sistema onde a inteligência artificial cria conteúdo, um roteiro, por exemplo, o autor do roteiro é quem criou a inteligência artificial, é o dono da inteligência artificial. Pelo menos é assim que as questões jurídicas são entendidas, principalmente lá nos Estados Unidos, onde a inteligência artificial já está mais avançada do que aqui, e essas discussões já passam a ser feitas. A IA é um tema bem amplo e com diversas questões para serem exploradas ainda. Mas depois dessa conversa, conseguimos entender um pouco mais sobre como ela está presente em diferentes etapas das produções audiovisuais. Fábio, agradeço a sua presença aqui no estúdio, por você ter reservado um tempo para vir bater esse papo tão proveitoso com a gente. O prazer foi meu, foi muito agradável conversar com vocês. Muito obrigado, Fábio. Eu agradeço também aos telespectadores e gostaria de agradecer à TV Unesp pela parceria, possibilitando que o programa fosse gravado nos estúdios da TV, colaborando assim para o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos de toda a nossa equipe. Este é o primeiro episódio da 5ª temporada do PET Discute. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais para mais novidades. O nosso programa é uma produção do PET Rádio, Televisão e Internet da Unesp de Bauru, em parceria com a TV Unesp. Agradecemos a atenção e até o próximo episódio.